Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Esse é o quinto vídeo que eu trago com conteúdo voltado para pessoal iniciante. Dessa vez aqui falando sobre renda fixa. No vídeo passado foi falado sobre reserva de emergência. Também acaba sendo uma forma, né, de investimento em renda fixa. Porém aqui vamos estar falando especificamente hoje sobre investimentos aqui dentro da renda fixa, considerando que você já montou a sua reserva de emergência e agora você quer expandir, né, acabar investindo ali em algumas outras modalidades, algumas outras opções. Lembrando que esse vídeo aqui ele faz parte de uma playlist, então você pode estar acessando aqui o canal, aí você vem aqui na opção de playlist e você vai estar acompanhando essa aqui, iniciante e comece por aqui. Recomendo que você assista os vídeos na sequência, para que você entenda tudo que vai estar sendo dito nesse vídeo e também nos próximos. Então vamos aqui para o conteúdo do vídeo. Aliás, antes de a gente entrar, né, no conteúdo propriamente dito, quero convidar aqui, caso você ainda não for inscrito, para se inscrever aqui no canal. Então clica aqui em inscrever-se. Também deixar o like aí nesse vídeo. Também deixar nos comentários se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Agora sim, vamos aqui para o conteúdo do vídeo. Então, renda fixa, ele é um tipo de investimento que, desde o momento da aplicação até o momento do resgate, você praticamente já sabe qual que vai ser o teu retorno. Considerando aqui que você fez uma aplicação em algum investimento com 10% ao ano, então esse retorno ele já está pré-fixado. Então, você faz esse investimento e resgata daqui a um ano, então você comprou ele aqui, vai resgatar ele aqui, então ele vai ter aqui uma evolução praticamente em linha reta. Pode acontecer, né, de ter algumas situações que ele vai ter um rendimento maior ou menor. E isso vai depender muito de como vai estar a taxa Selic. Depois eu vou estar falando um pouco mais sobre taxa Selic, CDI, e aí vocês vão estar entendendo um pouco melhor isso daí. Vou passar aqui por algumas formas de investimento em renda fixa. Então, a gente tem aqui investimento no Tesouro Direto. No Tesouro Direto a gente tem várias formas de investimento. A gente tem Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado. Então, cada um deles vai estar atrelado ali a algum tipo de taxa. Por exemplo, o Tesouro Selic, ele vai te dar o retorno da taxa Selic ali do momento. Tesouro prefixado, o próprio nome já diz, ele vai te dar um retorno já prefixado, 10%, se você for resgatar ele daqui 4 anos, 12%, se você for resgatar ele daqui 6 anos, estou dando só alguns exemplos. Tesouro IPCA, ele vai te dar um retorno de uma taxa mais o valor da inflação daquele mês. Então, também aí temos essa modalidade de investimento. Também temos alguns tipos de tesouro com juros semestrais. Então, ele vai estar te dando ali um retorno a cada semestre ali. Esse retorno ele vai estar disponível para você estar sacando. Lembrando que todos eles você pode sacar a qualquer momento, porém tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente com o tesouro pré-fixado e com o tesouro IPCA, porque eles vão ter ali uma situação chamada marcação a mercado. Isso aí ele pode, de repente, no momento que você vai estar resgatando, te dar um tipo de retorno negativo. Eu sei que é um pouco complicado, né? A gente falar assim, retorno negativo, tendo em vista que são investimentos em renda fixa. Porém, eu vou estar trazendo um vídeo quando eu estiver falando em renda variável de um tipo de trade que pode ser realizado ali no Tesouro Prefixado, que inclusive eu sempre procuro, né, quando a gente tem ali algumas situações, e vou estar entrando em detalhes quando a gente entrar lá na área de trade, na área de renda variável, eu vou estar colocando um vídeo ali falando sobre esse trade no Tesouro Prefixado. Aí a gente tem aqui, né, opções de CDBs. Então, CDBs, né, como eu falei ali no vídeo de reserva de emergência, você vai estar, aliás, só falando aqui, né, o Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Aqui nos CDBs, você vai estar emprestando dinheiro para os bancos. Então, você também vai ter várias formas de investimento aqui em CDBs, CDBs com liquidez diária, CDBs que você pode resgatar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, geralmente, quanto maior o tempo que aquele dinheiro fica, vamos falar assim, né, preso, você não pode resgatar ele, maior vai ser o retorno. Então, a gente tem, por exemplo,
opções de CDBs com resgate daqui 2, 3 anos, 5 anos. Esses CDBs eles vão te dar um retorno ali de 200, 220% do CDI. A gente vê aí algumas promoções. Depois eu vou estar passando lá falando sobre Selic, sobre CDI, vocês vão estar entendendo um pouco melhor. Então aqui os CDBs, você também vai ter várias opções de investimento. E por último aqui a gente tem as debêntures, não é tão popular igual os dois anteriores, porém aqui as debêntures você vai estar emprestando dinheiro diretamente para alguma empresa. Geralmente essas empresas com capital aberto, você pode estar investindo ali nas debêntures. Por que ela não é tão popular? Ali se você voltar no vídeo, eu falei sobre reserva de emergência, eu vou estar falando ali a questão de risco. Quanto maior o risco, maior pode ser o teu retorno. Imaginar aqui a situação das debêntures, você emprestar dinheiro para alguma empresa grande, alguma empresa conhecida. Provavelmente o retorno dessas debêntures eles serão muito baixos. E aí se você investe em alguma debênture de alguma empresa que não é tão conhecida, que seja uma empresa um pouco menor ou que tenha algum risco envolvido, aliás, um risco maior do que o normal, né? Imaginando ali uma empresa que está em situação de recuperação judicial, alguma coisa do tipo, essa empresa ela tende a, pelo menos ali na hora, né, da aplicação, ela vai estar te dando um retorno maior. Porém, o mercado já considera um risco muito maior de calote. Então, por isso que essas empresas elas são, de certa forma, obrigadas a estar pagando ali uma taxa mais alta nas suas debêntures. Então, até por isso, né, não é, acaba não sendo tão popular aqui os investimentos nessa área. Eu, particularmente, nunca investi em debêntures, mas aí tem, né, algumas opções de investimentos. Geralmente aqui é apenas o CDB e o Tesouro Direto aqui que eu acabo utilizando. Bom, eu vou passar aqui para algumas pesquisas que eu fiz aqui para estar mostrando aqui para vocês. Então aqui a taxa Selic. A taxa Selic ela é alterada a cada 45 dias. Aliás, ela pode também não ser alterada, né? Então aqui para vocês entenderem, a cada 45 dias a gente tem aqui, né, o cupom. Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, os membros do Banco Central, eles se reúnem e aí eles avaliam como que está a situação do país, como que está a situação econômica do país, e aí eles vão determinar se é interessante, de repente, estar subindo, caindo ou mantendo essa taxa. Então, aqui nesse momento, a gente está aqui com a taxa Selic a 10,5 ao ano. A gente já teve essa taxa aí um pouco mais alta há algum tempo atrás, e agora a gente tem aqui o Banco Central diminuindo essa taxa. Aqui, bem rápido, né, para vocês entenderem. Imagina que a gente tem a inflação subindo. Então aqui a gente, geralmente, o Banco Central ele tende a subir a taxa Selic, estimulando que o pessoal guarde mais dinheiro, diminuindo a circulação da moeda. E aí dessa forma ele tenta controlar a inflação com esse mecanismo. E aí quando ele consegue controlar, a inflação vem baixando. Então o pessoal ele guarda mais dinheiro, para de injetar dinheiro na economia. Então a circulação de moeda diminui. De certa forma ele vem controlando a inflação vem caindo, o Banco Central ele tende a iniciar um corte da taxa Selic. Então ele vai cortando a taxa Selic até um período ali em que ele visualize que a situação econômica do país já está ali num momento em que precise voltar a subir essa taxa. Então, praticamente, inflação subindo, o Banco Central ele tende a subir a taxa Selic, inflação caindo, ele tende a baixar a taxa Selic. Então, aqui nesse momento, a gente tem a taxa Selic caindo, então o Banco Central ele considera aqui que a situação econômica do país ela está melhorando. Eu separei aqui duas tabelas para vocês verem aqui sobre taxa Selic, mas antes disso aqui, né, só explicando aqui a questão aqui da taxa CDI. Então o CDI ele tende a acompanhar muito a taxa Selic. Ele tende não, ele praticamente acompanha, né, a taxa Selic. Então hoje um retorno aqui da Selic a 10,5, o CDI ele também tende a ter aqui
o mesmo retorno. E aí, para vocês verem isso, eu separei aqui essa tabela. Então, repare aqui como que foi o retorno em janeiro de 2024. Aliás, não é nessa aqui, é aqui, ó. Então, repare que em janeiro de 2024, e aí gravem aqui os números que eu vou falar, o retorno aqui na taxa Selic. Então, em janeiro, 0,97, fevereiro 0,80, março 0,83, abril 0,89. E aí eu vou passar aqui o retorno que teve aqui a taxa CDI. Então vocês percebem aqui que a gente teve o mesmo retorno, 0,97, 0,80, 0,83, 0,89. Aqui em maio ele está dando, né, 0,48, porque a gente ainda está aqui praticamente na metade do mês. Então aqui ele ainda não me dá, no retorno aqui da Selic, ele não me dá aqui como que está essa taxa de maio. Ele já me dá 0,48, porque ele está me dando, né, um rendimento aqui. Quando ele chegar lá no final, ele vai acabar me dando aqui alguma coisa próxima aqui, né, de 0,89, 0,80, 0,78, 79, alguma coisa desse tipo. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando na hora que eu abri aqui essa tabela, né, e lá em fevereiro, março, a taxa Selic ela estava mais alta que em abril, então era para ela dar um retorno um pouco maior. Porém aqui, né, estou imaginando que seja isso. Provavelmente lá em fevereiro, março, a gente teve mais feriados do que em abril. Então, como os rendimentos aqui em renda fixa, eles tendem a ser em dias úteis, nesse período aqui, em fevereiro e março, então provavelmente a gente teve menos dias úteis, então por isso ele teve um rendimento menor que abril, mesmo que em abril a taxa Selic ela estava um pouco mais baixa que nesses outros períodos. Provavelmente foi isso, não tenho certeza, apenas imagino que seja isso. Bom, pessoal, então aqui investimentos em renda fixa, eles tendem a ser um tipo de investimento seguro, né? Tendo em vista que no momento que você inicia ele vai ter uma evolução. Geralmente ele é utilizado como proteção de carteira, né? Você está investindo em renda fixa, então proteção de carteira, reserva de emergência, uma forma de proteção. Você está diversificando, né? Imaginando aqui que você tende a deixar metade do teu valor em renda variável, metade em renda fixa. Então essa metade em renda fixa, ela é ali a metade do teu patrimônio que está em algum investimento seguro, que você não tenha o risco de você comprar ele. Você compra ele hoje, né? Ele começa a subir e aí de repente ele afunda. Isso aqui pode acontecer na renda variável que a gente vai estar vendo aí futuramente. Então na renda fixa, aliás, apesar de ter, né, um risco aí de repente aquele banco está quebrando, mas se você pesquisar aí, né, quando que foi a última vez que você viu um banco quebrando, então não é tão comum. Ou se você empresta para o governo, né, imaginando aí que o governo vai estar quebrando. Então também, né, não é coisa aí que acontece diariamente. Então esse é o único risco, né, que você vai ter aí dentro da renda fixa. Porém, é coisa assim, que, vamos dizer assim, né, não é normal de acontecer, é uma situação rara de estar acontecendo. Então aqui seria a modalidade de investimento que você vai estar mais protegido. Beleza? Então, vamos ver aí se no próximo vídeo ainda continuo falando um pouco mais sobre renda fixa ou se de repente a gente já pode estar partindo para a renda variável. Então, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixem aí nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal!